Isso é um salário emocional. Tudo que vai além do financeiro, que gera satisfação, reconhecimento, pertencimento e que no fim das contas faz eles se sentirem esse aqui é o lugar certo. Isso é salário emocional. Olá, seja bem-vindo ao ScalcoCast, um podcast para quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer expandir no ramo da alimentação. Seja você um dono de negócio de alimentação ou um líder, um gestor nessa área, esse aqui é o teu podcast. E mais uma vez, eu tô aqui com a minha amada esposa e sócia, Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Oi. Amada é ótima, hein? Adoro esse elogio. Muito bom. Então, gente, o tema de hoje é motivando além do dinheiro. O poder do salário emocional. O salário financeiro é óbvio, eu sei que você paga. Se você não paga, você vai ter um problema muito grande se você não pagar o salário financeiro do seu funcionário. E por mais que ele seja importante, ele é fundamental, ele é necessário, mas só ele não vai te trazer uma equipe engajada, uma equipe que de verdade veste a camisa, uma equipe que não te deixa por qualquer outra proposta de emprego que ele receba. O que vai fazer tudo isso é você pagar salário emocional. Alinhado a várias outras coisas que a gente vai falar ao longo do episódio, mas o salário emocional tem um impacto maior do que o financeiro. Por mais que você não possa não pagar o financeiro, você precisa pagar o financeiro, você precisa pagar minimamente uma média de mercado, se puder pagar mais, melhor ainda, mas a gente muitas vezes acha que é o financeiro que vai fazer o meu funcionário ficar. Se eu pagar mais, é aí que eu vou reter a equipe. E na prática, não é assim que acontece. Você pode até achar que é, mas não é o que acontece na prática. É o salário emocional que faz esse papel. Então fica aqui no episódio de hoje que você vai aprender muito sobre isso. Então, bora escalar. Vamos começar aqui então o episódio de hoje, meu amor, falando sobre isso, motivar além do dinheiro, porque a gente também por muito tempo achou que era só isso, se pagar bem, vai ficar. E na prática a gente entendeu que não é bem assim, né? E eu quero trazer uma análise, eu acho que do nosso mercado, né? Nosso mercado hoje tem uma demanda de emprego muito alta. Então, se eu te perguntar aí na tua empresa se você tem alguma vaga em aberto, provavelmente você vai me responder que sim, ou se não tiver, já está pensando em alguém para fazer a troca. Então, devido a essa demanda, as pessoas acabam pensando assim, eu não gostei daqui, vou para outro emprego. Eu não gostei dessa empresa, vou para outra empresa. É tão fácil, é tão dinâmico isso, que por isso que acontece tanta nossa temida rotatividade, né, no ambiente de trabalho. Mas por quê? O nosso setor tem isso e a gente precisa identificar e fazer melhorias para que diminua isso. O salário emocional, ele entra muito bem aí. Porque aí a pessoa ela não vai trocar a tua empresa por simplesmente o outro ofertar R$50 a mais, né? Ou fazer uma proposta ali. Ele vai simplesmente olhar para a tua empresa e pensar, não, mas como que eu também trabalho aqui com as minhas emoções? Como que eu me sinto nesse ambiente? Como que eles me tratam? Que forma que eu sou elogiado? Como é que eu sou validado aqui dentro? O ser humano, gente, ele precisa ser validado. Entendam isso, não sofram com isso. Ele precisa sim ser elogiado, ser validado. Ele precisa entender que o que ele está fazendo é algo que está de acordo com o que você espera. Então, se você trabalhar essas áreas, entender esse processo, você usa o salário emocional a teu favor. Correto, amor? Muito bom. Se quiser continuar, tá dando uma aula já aqui. Tá muito bom. Vamos lá. E uma questão é que o nosso setor, ele é muito, além de ser desafiador para nós como gestores, como donos, ele é muito intenso pro colaborador que tá ali no dia a dia. São muitas horas de trabalho, é trabalhar no final de semana, quando todo mundo, dependendo da região, né, mas muitas vezes quando todo mundo tá de férias é quando ele tá trabalhando, quando todo mundo tá curtindo com a família, ele tá ali trabalhando, servindo as outras pessoas.
Então, já tem um desafio por natureza. Normalmente é um trabalho de pé, muitas vezes tá no calor, é exaustivo, Pressão. é cansativo, é pressão. Então, é tanto o cansaço físico quanto o cansaço mental por toda a pressão que tem no nosso ramo. Então, é muito desafiador. Então, se for só salário financeiro, para ele entrar, baixar a cabeça, trabalhar e ir embora... Aí a rotatividade vai ser altíssima mesmo. Se você não olhar pro lado emocional, se você não tiver formas de reconhecer ele emocionalmente, né, amor? Se ele se conectar com a tua empresa e ele entender que ali ele começa a gerar um sentimento de gratidão por tudo que você está fazendo. Aqui tu falou a palavra. Para aqui, anota isso. Gerar sentimento de gratidão no teu colaborador. Como que eu posso gerar... Começa a pensar. Exato. Como que eu posso gerar um sentimento de gratidão? Quais ações que eu posso fazer? Como que eu gero esse sentimento? Porque no momento que eu gero esse sentimento de gratidão no meu colaborador, que ele sente uma reciprocidade, ou seja, eu faço coisas por ele e ele sente então essa necessidade genuína, natural do ser humano de retribuir isso, ele sente uma gratidão... Aí você ganhou o jogo. Exato. E é no salário emocional, né, amor, que você tem a oportunidade de ir plantando essas sementinhas. Porque uma coisa também eu vejo, uma confusão aí. Não é que eu vou gerar um sentimento de gratidão, fazendo mais ou trazendo um benefício para ele que daí eu também não vou fazer para os outros, porque eu também preciso ser justa no ambiente de trabalho. Eu preciso, com a equipe, eu preciso ter um senso de justiça ali, não sei se é justiça, mas eu acho que é, né? Um senso de igualdade ali, de igualdade, para que eles entendam, né? Que, peraí, isso aqui é uma regra da empresa, isso aqui a gente vai cumprir, são as ordens. Agora, se eu falar assim, mas então tu tá precisando de um valor aqui, aí eu vou lá e entrego esse valor para ajudar ele com uma situação financeira, digamos que isso eu sei que acontece muito. Você achar que isso vai gerar um sentimento de gratidão e isso vai ser o suficiente, não vai. Por mais que a gente vai falar aqui no longo do episódio, que você tem que olhar ele individualmente, você tem que ter uma estrutura do todo. Então você tem que ter uma estrutura de salário emocional, que a gente vai falar de algumas ações em específico, que por mais que muitas vezes tu vai na individualidade do colaborador, tu tem que manter naquela estrutura. Se pra cada um tu fizer de um jeito de outro, aí um vai começar a sentir ciúmes. Mas pra ele tu faz, pra mim tu não faz. Exato. Aí ficou pior ainda. Aí tu gera outros sentimentos que depois pra controlar é muito pior. Por exemplo, né? Uma ação de salário emocional. Eu vou fazer algo especial ali pro colaborador no dia do aniversário. Só que se eu fizer só para um time, ou só para uma equipe, ou só para determinados cargos, aí eu tô dando tiro no pé, o famoso, né, não vai dar certo. O sentimento maior vai gerar o quê? De ciúmes, de achar que ele é mais privilegiado, de achar que ele tem, né, benefícios. Isso não pode acontecer. Eu já estou deixando isso claro, né, para que entendam que salário emocional não é gerar benefícios para um e para outro, não. Não é sobre isso. É sobre pensar num time, numa equipe, no todo, né? Em todos os seus colaboradores. E por quê? Porque assim, isso é muito negligenciado no nosso setor. Por que tu acredita que é tão negligenciado assim? Sabe o que eu penso? É que o dono, ele tá ocupado com tanta coisa e ele acaba fazendo tanta coisa, porque tu sabe que o dono de negócio de alimentação, né, amor? Ele sempre tem uma sobrecarga, ele tá sempre fazendo mais do que deveria e acaba não pensando no estratégico da sua empresa. Ele não pensa nessas estratégias que vão trazer uma durabilidade, um longo prazo, que são ações que vão gerar na equipe algo positivo. Porque muitas das vezes ele tá lá fazendo caixa, se metendo para atender o cliente, fazendo o que não é para ele fazer. E aí ele não olha para isso. Salário emocional, eu tenho que pagar o salário do 5º dia útil e estou aqui numa correria e vendo da onde que eu vou tirar o dinheiro. Ele está muito preocupado com as demandas do dia a dia. Então, e outra, né, amor? Mentalidade. Ele acha que isso é para empresa grande. Ele acha que isso para o negócio dele não tem nada a ver, não faz parte. Isso aí é bonito de falar, mas de executar isso não dá certo, né?
eu analiso essas situações, não sei o que tu vê. Não, com certeza, é isso. E no nosso setor, que é tão intenso, tão desafiador, os colaboradores, eles não vão ficar só pelo dinheiro, né? Então, eles precisam sentir que fazem parte de algo maior, que são valorizados e reconhecidos. E aí aí que começa a gerar o que a gente falou ali de sentimento de gratidão, de reciprocidade. Então, eles perceberem que não é só mais um emprego. Porque a maioria dos lugares que eles vão é só mais um emprego. Só mais um. E que eles estão pensando dessa forma, eles entram já pensando assim, ó, o que eles estão vacilando aqui ou o que já não tá do meu agrado pra ver, pra sair. Já entra com aquela mentalidade que são tudo explorador mesmo, então eles vão me explorar, então também... Vou explorar até onde dá também e ver o que eu vou tirar de proveito dessa situação aqui pra já ver o próximo local. Realidade do setor, não queira mudar. Agora, busque o que eu faço dentro, né? De novo, o externo você não controla, mas o interno você tem o poder de controlar. Então, para de reclamar que a mão de obra é difícil no teu setor e começa a olhar o que internamente você está deixando de fazer. Quais as ações? O que você não está pensando de forma estratégica para trazer resultado a longo prazo? Para que você tenha colaboradores alinhados com os teus valores, alinhado com a tua missão, com a tua visão. Isso tudo, gente, o salário emocional, ele está por trás. Quando eu penso na missão, na visão, né, nesses valores que estão dentro da minha empresa, as ações que eu também coloco de salário emocional, elas são vinculadas. Porque se eu me preocupo com a família, se eu entendo que para mim a família é algo importante, bom, no Dia das Mães eu vou fazer algo especial. No Dia dos Pais eu vou trazer um momento especial, porque está me falando sobre as famílias. Dia das Crianças. O que as crianças, os meus colaboradores vão ganhar no Dia das Crianças? Que salário emocional eu vou atingir? Imagina o filho dele que está lá, o pai e a mãe trabalham naquela empresa e ele recebe algo, recebe um carinho, recebe algum presente ou alguma ideia ali que você vai transformar, que esse salário emocional vai impactar o filho dele. E aí impactou o filho dele. Será que ele não vai ter o sentimento de gratidão por você? Pela tua empresa? Por isso que eu falo, né? Olha como que eu vou gerando esse sentimento de gratidão em pequenas atitudes, em pequenas situações em que eu vou implementando ao longo do ano. Não é fazer uma vez. Eu acho que essa é o grande diferencial, né, amor? Se fizer só uma vez, se fizer só uma situação, não vai ter resultado. E é por isso que alguns desistem. Ah, mas eu faço lá no dia da Páscoa, eu dou um chocolate. Mas dá um chocolate por chocolate, aí todo mundo tá dando. Mas qual mensagem você escreve junto no chocolate? Eu acho que esse é o ponto. Vamos ficar nisso, mas eu só quero, antes de explicar, eu queria só deixar claro o que é o conceito de salário emocional, que alguns ainda estão meio perdidos. Eu acabo indo. Tu acaba indo e a gente não foi ainda. Então vamos lá. Toma, traz eu de volta. Mas guarda isso, não esquece. Olha só. O que é o conceito de salário emocional? Eu até anotei para ficar bem claro, bem específico aqui para você pegar bem. Salário emocional é tudo aquilo que vai além do financeiro e que gera satisfação, reconhecimento e pertencimento nos colaboradores. E qual que é a consequência disso? É que faz sentir que eles estão no lugar certo. Então, isso é um salário emocional. Tudo que vai além do financeiro, que gera satisfação, reconhecimento, pertencimento e que no fim das contas faz eles se sentirem esse aqui é o lugar certo. Isso é salário emocional. Tem várias ações de salário emocional para você fazer, como essa que a Sandra estava comentando. Exato. Qual que era mesmo? Esqueci também. E agora? Tá, vamos lá. Do chocolate, do da chocolate, Páscoa. isso. Boa. Porque muitos vão lá, compram uma caixa de bis, entrega ou compra e um chocolate. E aí que tá, o dinheiro gastou do mesmo jeito, comprou a caixa de bis. A gente não tá dizendo que você não pode ser uma caixa de bis. Pode ser, ou do chocolate que você quiser dar. Ó, propaganda pro isso que eu fiquei pensando, tô fazendo muita propaganda, mas enfim. Porque é o tradicional, todo mundo faz isso, não adianta, né? Então não é o presente em si, mas é o como, o contexto, o que tá em volta do chocolate. É porque assim, ó, só o chocolate por chocolate, tu gerou o físico, ok, entregou algo. Mas você precisa pensar em despertar o emocional. Junto
algo físico com o emocional, aí vem o famoso salário emocional. Por que a gente tem que unir esses dois? Físico por físico não vai gerar. Se eu entregar algo, um objeto, né, um presente, algo, a mensagem ela tem que acompanhar. Então, por exemplo, nesse dia da Páscoa, qual é a mensagem por trás que tem desse chocolate? Como que eu vou fazer essa entrega? Eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer um momento ali em que ele vai gravar na memória dele aquele recebimento. Como que eu vou trabalhar as emoções, né? Então a mensagem ela vai gerar o quê? Um sentimento, uma emoção. Pensa, ele não está passando a Páscoa com a família dele, ele está lá trabalhando. Domingo de Páscoa, que está todo mundo com a família, ele vai estar lá servindo as outras pessoas. Como é que eu vou fazer uma mensagem onde eu digo a importância dele daquele momento, o impacto que ele vai gerar nas outras famílias, o que é o servir? Você pode trazendo valores, vai trazendo dentro do que você já gera na tua empresa, traz para esse momento. Traz essa mensagem junto com o impacto, sabe? Que ele vai pensar, não, bora lá, vamos trabalhar, vai ser um domingo onde famílias vão estar aqui, onde eu vou proporcionar também para eles, e aí você vai trabalhando. Ah, Sandra, mas isso é muito historinha, não dá certo. Dá resultado. Só que tem longo prazo, não adianta... Longo prazo, valores alinhados, isso tudo. Não adianta eu querer lá colocar um valor de família se eu não tô nem aí para a família, eu não tô nem aí para os filhos dos colaboradores, para as situações que eles passam lá fora. Se isso não me diz respeito, se eu fizer essa ação, realmente é um tiro no pé. Agora, se eu, durante o ano, durante a jornada deles, eu tô sempre envolvendo, eu tô preocupada, eu trago ações que envolvem a família, quando eu fizer isso, o pontinho vem pra gente. O sentimento é diferente, porque eu tô fazendo a longo prazo, né? Sim. Tô gerando isso a longo prazo. Mas isso tem que se tornar uma cultura da empresa. Não pode ser uma coisa pontual que fez uma vez e não faz nunca mais. Constância é uma palavra fundamental quando a gente fala de salário emocional. É estar fazendo sempre com constância, não parar de fazer. Porque aí tu faz um tempo, aí tu fala, só gastei dinheiro, perdi tempo e não deu resultado. E para de fazer. Não fez pelo tempo suficiente e da maneira correta. Mas agora eu vou falar uma que todo mundo acha que faz e que arrasa nisso. A famosa festinha ou churrasquinho com os colaboradores. Acham que às vezes isso é o salário emocional. Depende do caso, amor. Tem que só cuidar. Depende. Exatamente, mas é um cuidado. Uma premiação por uma meta alcançada. Alguma coisa assim vai fazer sentido. Exato, mas é o cuidado de saber se posicionar nesses ambientes. Eu acho que é só isso que tem que estar muito bem alinhado para você não se perder e aquilo virar uma algazarra. É que normalmente quando tu fala uma coisa assim, por exemplo, como um churrasco e tal, fora do ambiente de trabalho, é uma coisa pontual da cabeça do dono quando ele resolveu tomar. Isso. Mas se não, tem uma meta, por exemplo, anual. Se alcançar essa meta, sempre vai ter esse churrasco. Sim. Aí pra mim tá tudo bem. Pra mim o ponto é definir um calendário, definir uma constância e manter isso. E não de forma aleatória, agora o dono tá de bom humor, ou agora o caixa tá um pouco melhor, agora eu faço. Não, agora o financeiro esses últimos meses não tá indo bem, então eu paro de fazer. Então eu acho que esse que é o grande ponto, sabe? Porque assim, alta rotatividade é muito comum, né, no nosso setor. Só que um ambiente que oferece salário emocional reduz, engaja, melhora. Então, assim, isso é fundamental. Mas fazer pelo tempo certo e da maneira certa são chaves importantes. Porque uma pessoa que trabalha feliz, ela vai lidar melhor com as pressões, porque vai ter pressão no nosso setor e mais. Elas são mais leais a você e ao teu negócio. Exato. Eu acho que essa felicidade tem que entender, né, o conceito de felicidade que tu quer gerar nos teus colaboradores. E a felicidade, para mim, é o bem-estar deles no ambiente. Como que eles são tratados, a forma de respeito, a valorização, o incentivo a ir além. Né? Hoje a gente vê que as pessoas entram ali e pensam, é isso aqui que eu vou fazer e é aqui, pronto. Não, mas espera aí, incentiva mais, você pode ir além. Só que isso dá trabalho, né, amor? A gente sempre vai voltar nessa frasezinha, porque tudo que dá resultado dá trabalho. E o trabalho que dá não é imediato, então ele tem que
ter a disciplina, ter a constância e pensar a longo prazo. Se tu pensar a curto prazo, você não implementa nada. E a curto prazo a frase vai ser: é difícil o nosso setor, não tem colaborador para trabalhar, todo mundo, né, entra e sai, é sempre as frases de dor. Mas eu prefiro ainda passar por esse processo de, né, dar trabalho, vamos construindo, vamos fazendo, porque o resultado é muito melhor. Verdade. Nesses 12 anos, né, amor, que a gente está no setor, a gente conseguiu comprovar isso, né, dentro das nossas empresas. A gente consegue validar isso no nosso dia a dia, porque olhando para eles, analisando e testando e validando, a gente viu quanto o salário emocional faz a diferença. Até esse último dia das crianças, a gente testou algo novo lá, né? Que foi que a gente criou um menu para as crianças, só que antes de lançar para os clientes, a gente entregou para as famílias dos colaboradores. Para quem tinha criança, né, ali pequena, a gente entregou um menu via delivery com um brinquedo para essas crianças primeiro. Pensa o sentimento que isso gera de pertencer, de dizer, nossa, olha aqui, eu tô testando primeiro, eu vou ser o primeiro cliente. Olha a importância que você dá com uma simples atitude. E aí depois os nossos clientes recebendo, validando, e aí tu vê que a interação que isso dá, né? O quanto isso é muito bom. É prazeroso de ver as pessoas ali trabalhando e vendo essa felicidade, gente. Felicidade não é entrar e estar sorrindo dentro da tua empresa, mas é você criar momentos em que ela lembra, em que ela se sente pertencente ao ambiente, né? Exato. Uma outra coisa, por exemplo, poxa, é tanta rotatividade, é tão difícil ter colaboradores por bastante tempo e desde que alinhado nos valores, não adianta só ter tempo e a pessoa fazer tudo de qualquer jeito e não ser um bom funcionário. Mas é tão difícil o funcionário ficar anos dentro da tua empresa, aí ele faz aniversário de 1 ano na tua empresa, aniversário de 5 anos na tua empresa. Ele não ganha nem um muito obrigado, um parabéns. Não é criado ali uma ação para aquele momento. Naquele momento ele não é homenageado na frente dos outros. Ele não ganha um presente, ele não ganha um reconhecimento, não ganha nada. É complicado, né? Até eu tô aqui como dona pensando, é complicado, né? Tu trabalhar num ambiente assim. A gente já trabalhou muito também, né? Sim. Antes de ter os nossos negócios. Em que tu é só um número. A gente trabalhou e realmente era assim. A gente é tratado como só um número e baixa a cabeça e tem que fazer. É aquela frase, é uma engrenagem da máquina. Gente, as pessoas não são máquina, não são engrenagem. É um ser humano ali. Ele não é só um número, mas muitos donos tratam assim. E aí a pessoa tá ali contigo há um tempo e tu não reconhece ela, tu não homenageia. E aí tu perdeu uma grande oportunidade de gerar esse sentimento de pertencimento, de trazer ela pra junto de ti, né? Ó, pensa na seguinte situação, né? Como que as nossas memórias são criadas? Através de pequenas experiências, você vai tendo memórias positivas. Então, pensa na jornada desse teu colaborador. Se ele tiver experiências positivas, né? De tempo em tempo, ele gera uma experiência, ele gera um momento em que ele traz uma lembrança de felicidade. Será que ele não vai ser muito mais eficiente? O trabalho dele vai ser melhor, ele vai tratar o teu cliente melhor, ele vai estar ali gerando muito menos dor de cabeça do que um que não tem uma experiência nenhuma, que está sempre ali sendo visto como uma maquininha, entra, sai, faz, produz, não erra, porque é isso que o dono quer, né? Entra, produz, sem errar, e baixa a cabeça e faz ali o melhor e seja produtivo. E aí você não gera uma experiência para que ele tenha esses momentos, essas lembranças de felicidade dentro da memória dele, para que ele dê continuidade, para que ele veja, não, eu vou além, eu vou estar aqui, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Será mesmo que vai ter resultado, amor? Aí que tá. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, a gente teve agora recentemente uma reunião que a gente faz de fechamento anual com os nossos líderes e a gente deu pra eles uma garrafinha, agora tem um nome chique, é Squeeze, né? Acho que é isso. Eu acho que é. Eu também não sei direito. Mas enfim, é uma garrafinha personalizada, e aí com a logo da empresa, só que cada garrafinha com o nome do colaborador. Isso fez diferença. Depois, nos dias seguintes que eu tava vendo, todos estavam com a sua garrafinha.
E aquilo gera um orgulho, um pertencimento. E aí, esses que ganharam, eles estão numa posição diferente. E aí, eles estavam orgulhosos, né? Eu faço parte dessa reunião. Aí você estimula quem ainda não está fazendo parte desse time a dizer, opa, que eu quero crescer. Sim. Eu também quero essa garrafa. O que eu faço para ter essa garrafa? E teve ainda um outro nível, que daí é o nível da diretoria das nossas empresas, que a gente deu um outro presente que impactou ainda mais, só que não era o presente pelo presente. Tem uma história ali por trás, tem uma visão sendo vendida, tem um porquê daquele presente. Então é isso, é você pegar esse salário emocional para gerar esse engajamento, essa cultura. E não é só porque você é interesseiro, é porque é bom para todo mundo, é bom para você se sente bem, o colaborador se sente bem, a empresa cresce, o cliente é melhor atendido. Porque quando você tem um colaborador feliz, por consequência, os teus clientes vão ser melhor atendidos. Todo mundo ganha com isso. É que, amor, ser estratégico não é ser interesseiro. Exato. E as pessoas têm medo de ser estratégicos, intencional, de usar estratégias que vai trazer benefícios. Aí ela pensa, mas ele acha que eu estou dando por interesse. É melhor você tirar esse achismo e faz algo e pensa numa estratégia, e aí o que o outro vai pensar é ele que determina, você não vai controlar o pensamento do outro, mas faça alguma ação. Porque tem gente que paralisa, não faz nada por achar o que o outro vai pensar. Você não controla o outro. Agora, o que você pode controlar são que estratégias eu vou criar para minha empresa, que benefícios eu vou trazer, que salário emocional eu vou colocar em ação para que eles se sintam dessa forma, para que eu gere bons sentimentos na experiência em que ele estiver aqui. Eu acho que isso tem que ser pensado, né? Isso tem que ser validado. E pare de ficar preocupado com o que vão pensar. O que vão pensar você não controla. Agora, você controla que sentimentos você pode gerar. Isso sim, né? Isso você pode ser intencional, né? Usar um bom mecanismo ali onde você vai trazer pontinhos ali que a gente fala, né? Estrelinhas no tempo da escola. Quem não queria ganhar uma estrelinha a mais? Quem que não queria ter, né, o 10 com estrelinha? Na tua empresa é a mesma coisa, eles estão sedentos por isso, eles estão sedentos por reconhecimento, por valorização, por ser lembrado, né? E olha como o Rafa falou, o presente, gente, se você faz aquele presente que todo mundo faz, é porque você não pensou neles. E eles entendem isso. Agora, quando você faz um presente que é pensado, que vem toda uma mensagem, que tem toda uma visão carregando ali junto, aí ele entende que, pera aqui, eu fui pensado, eu tô sendo de fato valorizado, né? Eles pensaram em algo, não foi simplesmente lá, pega um presente e dá. Eu gosto muito de dar, amor, para quando a pessoa faz ano na empresa, se ela trabalha no salão, algo relacionado ao salão, se ela trabalha no bar, algo relacionado à profissão dela, se ela trabalha na cozinha, um presente também relacionado à cozinha. Então, por exemplo, o dia do chefe de cozinha, vou lá e dou um kit de facas, dou algo que é relacionado à profissão. Isso também traz algo mais personalizado. Isso também traz algo que eles entendem, peraí, ele está pensando, ele está valorizando isso aqui, né? Para o atendimento, traga algo pensado para eles, para a profissão também que eles exercem. Valorizam a profissão. Hoje, o nosso setor, as profissões, é tão desvalorizada, é tão colocada como, se eu não conseguir fazer nada na vida, então eu vou ser garçom. Se eu não conseguir ser nada, eu vou ser cozinheiro. Como algo desvalorizado. E a gente pensa assim, não, vamos valorizar o setor. Atender, gente, tem todo um mecanismo por trás de pensar no outro, de servir, de se colocar à disposição para o outro. Isso é tão grande, né, amor? A gente que entende de princípios, isso é tão valioso, o ser humano pensar dessa forma. Então, traz isso para a tua essência, traz isso como cozinhar, servir o outro através do teu alimento, do que você cozinha. Tem tanta conexão que você pode fazer, só que às vezes você não está usando.
você está desvalorizando aquilo que você mais precisa, que é a mão de obra, que é os colaboradores sendo felizes para que o resultado final seja um cliente saindo satisfeito do teu ambiente, né? Muito bom. Você que está nos assistindo, nos ouvindo por aí, tá valendo a pena esse episódio até aqui? Você já tirou vários insights, porque assim, esse é um episódio que a gente está trazendo conselhos práticos para você já aplicar aí no seu negócio. Então assim, talvez a gente tá aí com uns 30 minutos de episódio. Se até aqui já foi bom, com 30 minutos tu aprendeu tanto com a gente, imagina passar 2 dias inteiros, das 9 da manhã às 18 horas. Então, o convite que eu quero te fazer, se você ainda não participou, ou se já faz tempo que você participou, você vir para a próxima edição da Imersão Secreta. A Imersão Secreta... cada edição a gente tá mudando, né, amor? Sim, tem uma estrutura, né? Mas sempre tem coisas novas. E por mais que, às vezes, mudanças são sutis, ou por mais que sejam maiores as mudanças, depende do teu momento. Da tua situação, do teu momento, um tema que às vezes tu já ouviu outra vez, tu vai entender de uma outra forma. Então eu tenho falado que a imersão, pelo menos uma vez por ano, tu precisa fazer. Além de ter novidades, tu vai pegar coisas diferentes, fora o networking que tu faz com as pessoas que estão ali, o ambiente que é gerado. Então, o meu convite é para você participar da próxima edição da Imersão Secreta. Lá a gente aborda temas como liderança, gestão de pessoas, processos, cultura, a parte financeira, marketing, tudo que você precisa para gerenciar, para tocar um negócio de alimentação com mais resultado, para você poder expandir, para você poder crescer. Então, o meu convite é Imersão Secreta. Aqui embaixo desse vídeo tem na descrição escrito ali, Imersão Secreta. É só clicar ali, você vai ir para uma página, lá na página você preenche um formulário que o nosso time vai entrar em contato com você, entender se é o teu momento de fazer a Imersão Secreta, e se for, você vai estar com a gente na próxima edição. A gente vai estar junto, corpo a corpo, cara a cara, por 2 dias inteiros para você viver essa experiência, essa transformação que a Imersão Secreta gera. E alguns outros exemplos, né, amor, de salário emocional é dia do garçom, dia do cozinheiro, como tu falou antes, Páscoa, dia das mães, dia das crianças, Natal. Então, pensar estrategicamente, já desenvolver um calendário. Por isso que não dá para ficar no operacional. Como é que no operacional tu vai desenvolver um calendário de salário emocional, de ações que tu vai fazer para reconhecer o teu colaborador, para engajar, para trazer ele junto de você? Não vai ter tempo para isso. E é por isso que ficar tão pequenininho com uma empresa que tenha tão poucos funcionários, você fica limitado a fazer essas ações. Então, você que faz tudo, que está dentro do operacional, eu não vejo possibilidade. Aí, realmente, não tem como. E aí vai ficar sedento por aquelas frasezinhas de novo. É ruim, a mão de obra, não tem. O que você está deixando de fazer? Então, cresça, começa a expandir a tua mentalidade para crescer de fato, para o teu negócio gerar mais empregos, para que você tenha mais pessoas, para que você tenha mãos, auxílio para fazer todas as coisas que devem ser feitas, né? Para que teus resultados sejam maiores. Um calendário desse, você precisa ter uma pessoa do RH, um destinado, né, setor. Ou pode ser você, mas aí, qual que é o ponto, amor? Pode ser o próprio dono, dependendo da fase. Só que as outras coisas precisam estar rodando no automático para ele ter tempo e disposição para fazer isso. Exato, né? Para que ele tenha gerentes, para que ele precisa ter mais pessoas. Para ter mais pessoas, você precisa crescer, né? Esse teu ficar pequenininho aí não vai te gerar, né, um positivo dentro do teu ambiente. Você fica limitado a fazer ações devido ao tamanho da tua empresa. Então, a gente sempre vai falar aqui de crescimento. Porque a gente Se você não quer crescer, se você quer morrer do jeito que tá, realmente esse podcast não é pra você. Mas o meu ponto não é se você está nesse momento. Se você está, tá tudo bem. E talvez seja o seu caso. O ponto é, tu tá aberto a escutar? Tu tá aberto a entender? Porque eu e a Sandra, gente... Vocês estão nos vendo hoje aqui nesse podcast, mas a gente começou com uma Kombi vendendo massa na rua. Então, se foi possível para nós, também é possível para você. Mas você tem que estar aberto, tem que estar com a mentalidade disposta a aprender, a crescer, entender por que será que eles estão falando isso, né? E a gente também começou com 1 funcionário, depois 3, depois 4. Agora vão passar de 100 funcionários. Exatamente. Então, é um processo. Só que dentro desse processo, toda vez, o que fazia a gente dar um
próximo passo? Mexer na nossa mentalidade, aprender com os outros, ouvir, estar em ambientes, isso vai fazer a diferença, né, amor? Com certeza. E aqui dando mais uma dica prática sobre a implementação, começa pequeno, não adianta querer já fazer um monte e depois parar, porque como a gente falou, o importante é a constância. Então define, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães. Esse vai ter. Então esse tu mantém sempre. Aí depois tu começa a implementar um dia de aniversário da empresa. Só que aí que tá, tu não pode, um cara faz 2 anos de empresa, tu faz uma ação. Aí o outro fez lá 1 ano, fez 3, tu esqueceu. Aí complicou. Então tu tem que ter o compromisso que depois que começa, não para. Então escolhe quais que fazem mais sentido para esse momento e começa. Não precisa começar com tudo, mas já começa, vai testando, vai alinhando, vai validando e vai fazendo, porque constância é tudo. Então isso aqui já é um ponto importante. Isso tem que fazer parte da cultura, tem que se tornar o DNA da tua empresa. Não como algo pontual, mas como uma filosofia de gestão. Então, pagar salário emocional não é uma coisa pontual, é uma filosofia de gestão do teu negócio. Aí a coisa muda, né, amor? Muito bom. Olha, repete de novo essa frase que ela tem que ser anotada. Ou tira, né, um print e posta já com essa frase. Incorpore essas práticas no DNA da empresa. Não como algo pontual, mas como uma filosofia de gestão. Então, bate um print, bate uma foto aqui desse podcast, coloca essa frase e nos marca lá, @RafaelScalco1 no Instagram. Muito bom. Importante entender que o salário emocional, ele não substitui o financeiro, mas, presta atenção nisso aqui, anota de novo se tu tiver com a caneta na mão. O salário emocional não substitui o salário financeiro, mas complementa e multiplica o impacto dele. Complementa e multiplica o impacto dele. Então, muitas vezes vale mais tu pagar um salário emocional muito bem pago do que dobrar o salário da pessoa. Exato. A gente fica muito limitado a aumentar o salário, né, financeiro. Tem horas que, ok, faz sentido, mas tem horas que é esse salário emocional que vai ser esse aumento de salário. Não o financeiro por só, né? Então, esse salário emocional, ele vai gerar isso, essa multiplicação do salário da pessoa. E ela vai entender que ali ela não sai. E aí vem junto o sentimento de gratidão e aí tá todo esse podcast resumido nisso aqui. E por vezes você pode pensar, mas são pequenas ações. Mas são pequenas ações capazes de gerar grandes resultados. Desde que elas sejam consistentes, ou seja, sendo feitas sempre e alinhados ao que a equipe realmente valoriza. Porque muitas vezes você quer pagar uma coisa de salário emocional que seria bom para você, mas não é necessariamente o que a tua equipe valoriza. Então tá alinhado com o que eles valorizam, faz muita diferença, né? Exato, muito bom. E pra gente caminhar aqui pro final do podcast, primeiro eu quero te convidar por que não hoje começar a estruturar um planejamento aí de pagamento de salário emocional, já começar com alguma ação, escolha, defina, depois que terminar esse podcast, qual que vai ser uma situação simples que tu já vai começar a implementar de salário emocional. Aplica, tu vai sentir o impacto, não no curto prazo, mas no médio prazo, do quanto esse clima vai gerar dentro da tua empresa. E eu queria deixar uma frase final aqui, dizendo o seguinte: não se esqueça de uma coisa, os seus colaboradores são o coração do teu negócio. Quanto mais eles sentirem que fazem parte, mais eles darão o melhor de si. Investir no emocional deles é investir no sucesso do seu restaurante. Com essa frase, a gente fecha o episódio de hoje do ScalcoCast e te aguarda aqui na próxima semana para mais um episódio. Tchau, tchau.